Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Daniel Radlich e eu vou estar com vocês essa semana falando um pouquinho sobre a Selic. Fica com a gente até o final do vídeo, que no final nós vamos falar um pouquinho de como se comportar com investimentos no atual cenário da economia brasileira. Vem com a gente! Selic quer dizer Sistema de Liquidação de Custódia e tem principalmente dois objetivos. O primeiro é ser uma ferramenta de controle da inflação e o segundo é ser um instrumento de adiantamento de receita por parte da União. Sobre o primeiro objetivo, nós já conversamos um pouco no vídeo da semana passada. Quem quiser retomar o assunto ou acessar pela primeira vez, o link do nosso vídeo está aqui na descrição deste vídeo. A Selic ela foi criada em 1979 num cenário de hiperinflação da economia brasileira e tinha justamente o objetivo de influenciar a inflação. E como isso acontecia, e acontece até hoje, através de uma correlação negativa. Isso quer dizer que, quando a taxa Selic aumenta, a inflação diminui. E quando a taxa Selic diminui, a inflação aumenta. Isso ocorre principalmente pela influência que a Selic tem nos juros bancários. Quando a taxa Selic está mais alta, está elevada, o acesso a crédito e os juros bancários são mais caros. E também os rendimentos em investimentos de renda fixa são mais elevados. Isso incentiva os investidores e o consumidor a poupar mais dinheiro, a economizar os seus recursos, sabendo que vai ter maiores remunerações por isso. Agora, quando a taxa Selic está mais baixa, os juros bancários também são mais baixos. Isso facilita o acesso a crédito e diminui o rendimento dos investimentos em renda fixa. Isso reflete no aumento do consumo, ou seja, as pessoas têm um crédito mais acessível para consumir e o poupar dinheiro, o colocar o dinheiro numa poupança ou qualquer outro investimento de renda fixa não é tão lucrativo como era no cenário anterior. Vamos falar agora do segundo objetivo. O governo federal, ou qualquer outro nível de Estado aqui no nosso país, tem como principal fonte de arrecadação a receita tributária, seja por meio de impostos, de contribuições ou qualquer outra cobrança. Porém, muitas vezes, o fluxo de caixa que isso resulta não é compatível com os investimentos ou com as contas públicas. Para isso, o governo federal recorre aos títulos do Tesouro Nacional. O que isso quer dizer? Ele emite certificados de dívida pública que têm prazos pré-determinados e os juros correspondem à taxa Selic e disponibiliza esses títulos às instituições financeiras. É importante ressaltar que nesse momento da negociação, apenas as instituições financeiras têm acesso a essa plataforma virtual de negociação. Nós, pessoas físicas, não temos acesso a esses títulos de forma direta. O que nós negociamos e temos acessos são através já das instituições financeiras, ou seja, podemos dizer que são títulos terceiros já. Através desses títulos do Tesouro Nacional, a União consegue adiantar essa receita e estipular que vai devolver esse dinheiro com o acréscimo dos juros, que é correspondente à taxa Selic, num prazo pré-determinado. E por que isso acontece? Por que as instituições financeiras realizam essa negociação? Dois principais objetivos. O primeiro é que são títulos extremamente seguros, com alta garantia e baixo risco. E o segundo é porque as instituições financeiras são obrigadas por lei a realizar depósitos diários no Banco Central. Isso porque toda instituição financeira tem que terminar a sua operação com mais entrada de recursos do que saída. Isso é uma forma de controlar a quantidade de recursos de dinheiro que está em circulação no mercado e assim manter a inflação sob controle. Mas, devido ao cotidiano e às operações bancárias, é comum, no final da operação, no final do dia comercial, as instituições financeiras fechar o seu balanço em descumprimento dessa lei. E como que elas regularizam essa situação? O normal é elas recorrerem a empréstimos a demais instituições financeiras, ou seja, um banco empresta
dinheiro para outro banco para fechar o balanço. Esses empréstimos são de curtíssimas durações, cerca de 24 horas, e têm como garantia justamente os títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, mais uma vez, a taxa Selic entra embutida aí nas negociações das instituições financeiras. Nesse momento, é importante a gente entender que existe basicamente dois tipos de Selic, ou seja, a taxa Selic over e a taxa Selic meta. A over está relacionada justamente aos juros praticados nesses empréstimos interinstituições financeiras. E a taxa Selic meta é a que nós temos acesso aos noticiários e o que influencia a nossa vida mais diretamente. É importante destacar que, normalmente, a taxa Selic meta é o juros mais baixo praticado e encontrado no mercado financeiro. Certo, mas quem define a Selic? Quem define o comportamento que a taxa terá ou a variação que ela vai sofrer ao longo dos anos? É justamente o Copom, Comitê de Política Monetária. O Copom ele é composto pela diretoria colegiada do Banco Central, que é formada por 8 membros. Esse comitê se reúne a cada 45 dias para definir qual que vai ser a variação e o comportamento da taxa Selic. Isso quer dizer que, a cada 45 dias, a taxa Selic pode ser reduzida, ser aumentada ou ficar no mesmo patamar. Agora vamos falar um pouquinho de investimento. Quais são os investimentos mais afetados pela Selic? É a caderneta de poupança, os títulos do Tesouro Direto e, podemos falar de forma genérica, qualquer investimento de renda fixa. Vamos explorar de forma específica os dois primeiros e o terceiro nós vamos falar uma diretriz genérica aqui que vai dar para entender bem o conceito. A caderneta de poupança, ela é diretamente influenciada pela Selic de que forma? Se a taxa Selic é superior a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 0,5% mais a taxa referencial. Agora, se a taxa Selic é inferior a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. A taxa referencial é uma taxa pré-calculada pelos bancos com base em média de juros. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, deixe um comentário aqui no vídeo que nós preparamos aí um novo conteúdo falando somente sobre taxa referencial. O título do Tesouro Direto é o que nós já comentamos até agora, que é justamente o Tesouro Nacional. Esse investimento ele tem o seu rendimento diretamente indexado na taxa Selic. Isso quer dizer que qualquer variação na taxa Selic impacta diretamente no rendimento desses títulos. Por último, falando de uma forma genérica dos investimentos em renda fixa, de que forma eles são afetados pela Selic? Normalmente, um dos principais indicadores para calcular esse rendimento é o CDI, que é a Certificação de Depósito Interbancária. E o CDI ele tem como base justamente os juros dos empréstimos praticados entre os bancos, que nós comentamos anteriormente. Então, mais uma vez, a renda fixa ela é impactada pela Selic. Dessa forma, podemos entender que é muito mais ligada à taxa Selic over o CDI do que à taxa Selic meta. Mas devemos entender que, como um todo, está no mesmo patamar. Agora que nós sabemos um pouco o que é a Selic, como ela impacta no nosso cotidiano e nos nossos investimentos, como se comportar no cenário atual, onde nós temos uma Selic, uma taxa tão baixa. No último dia 17 de junho, o Copom se reuniu e reduziu a Selic em 0,75%. Dessa forma, chegamos no patamar de 2,25% ao ano, o menor patamar histórico no Brasil. Com esse cenário desenhado pelo Copom, fica claro que os rendimentos fixos eles estão cada vez mais baixos. E, na minha opinião, nas próximas reuniões, a taxa Selic deve ficar mais ou menos no mesmo patamar. Pode ter uma pequena variação para cima ou para baixo, mas não deve fugir desses 2,25%. Isso porque o governo federal ele quer justamente
incentivar a economia, ele quer aquecer o consumo, e isso é um instrumento para isso. Então, eu acredito que devemos entender que esse patamar de 2,25% vai ser, pelo menos num curto, médio prazo aí, vai ser no cenário da realidade da economia brasileira. Diante desta realidade, você verá muitos analistas falando que a solução é migrar para a renda variável. Sim, isso é uma opção e muitas pessoas estão tendo resultados positivos com isso. Porém, antes disso nós temos que nos conhecer como investidores. Isso quer dizer que devemos entender o quanto de risco nós aceitamos e o quanto de variação do nosso capital nós estamos dispostos a aceitar. Porque a renda variável, ela tem oscilações naturais do investimento e pode resultar em eventuais perdas. E nós devemos estar preparados para encarar isso, tanto de ponto de vista financeiro pessoal de cada um, como do ponto de vista emocional, de saber lidar com essa variação cotidiana. É importante nós estarmos cientes que não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro ou para fazer investimento. O que os analistas tentam fazer é interpretar indicadores para identificar uma tendência futura. É claro que os analistas, conforme têm mais conhecimento sobre esses indicadores e ferramentas matemáticas mais precisas para isso, a probabilidade de acerto é maior. Mas nunca existe investimento em renda variável 100% seguro. O próprio nome já indica que é uma renda variável. Para isso, eu destaco duas coisas. É importante nós realizarmos uma diversificação dos nossos investimentos. Ou seja, não migre todos os seus investimentos para a renda variável. Mantenha uma parcela em renda fixa, uma parcela em renda variável e mesmo dentro da renda variável, tenha uma carteira de investimentos diversificada. Um pouco na bolsa de valores, um pouco em demais fundos, de forma que, dessa forma, nós conseguimos reduzir o nosso risco, diminuir a oscilação dos nossos rendimentos. Eu vou falar um pouco mais disso num vídeo específico sobre investimento. Vamos agora para a parte final do vídeo, onde eu vou fazer uma interpretação minha desses indicadores. Mais uma vez destacando que isso não é futurologia. É apenas uma interpretação de indicadores, que, claro, eu faço da melhor forma possível com o intuito de ter a maior índice de acertos, porém, é sempre um risco fazer essas análises. E lógico, eu aqui daqui uma semana, 2 semanas, um mês, posso estar queimando minha língua. Acompanhe os vídeos aí para podermos fazer essa análise junto aí até vocês me cobrarem. Eu entendo que a Bolsa de Valores ela está com alguns ativos inflacionados. A forte migração das pessoas da renda fixa para a renda variável, em especial da Bolsa de Valores, está criando uma série histórica bem bacana, com resultados interessantes. Porém, essa valorização da Bolsa ela não está relacionada a uma valorização real da economia e dessas empresas. O próprio relatório da ONU identifica que vai ser a pior crise econômica na América Latina em um século. Então, num futuro próximo, quando os investidores começarem a vender esses ativos, a Bolsa deve ter aí uma queda significativa. Isso não quer dizer que você não possa investir na Bolsa. É sim o momento de aproveitarmos esse momento bom e aproveitar essa alta para investirmos. Porém, nós devemos ficar atentos a esses indicadores para saber o quando será essa queda. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um like e se inscreve no canal. Nós vamos trazer conteúdo semanalmente para nos alinharmos aí à expectativa de investimento e conhecimento desses indicadores econômicos para nós tomarmos as nossas melhores decisões. Valeu!